Graça e paz, queridos irmãos, mais uma vez. É um privilégio estar aqui hoje compartilhando mais uma mensagem gravada, porque no dia de hoje tenho um compromisso também no horário da transmissão, tal como na transmissão de ontem. Então, por isso essa mensagem gravada. Hoje nós vamos dar seguimento ao nosso estudo na carta de Tiago. Estamos concluindo hoje o capítulo 4 e vamos ler hoje do verso 7 ao verso 17. Tiago 4, do verso 7 ao verso 17. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem de Deus, e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juiz, e somente ele tem poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Prestem atenção. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano, negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como uma névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Amém. Então esse é o trecho da carta de Tiago, capítulo 4, verso 7 ao verso 17. E o nosso tema de hoje é um convite ao arrependimento. Na carta de Tiago há 54 mandamentos e ele, Tiago, autor da carta, irmão do Senhor Jesus, foi muito incisivo, foi muito duro, porque era o que exigia a ocasião. As igrejas que receberam originalmente essa carta estavam em conflito, né? Eles não tinham ainda o Novo Testamento, provavelmente a carta de Tiago é o primeiro livro do que nós chamamos hoje de Novo Testamento, então o Novo Testamento estava em formação, por assim dizer, e havia muita confusão nas igrejas em relação a uma série de coisas. A alimentação, a como tratar aqueles que eram cristãos de origem gentílica, porque não eram circuncidados, não tinham restrições alimentares e determinados costumes que estavam atrelados à tradição judaica e à religião judaica. Então, havia muitos problemas ali. Tiago, então, convida os irmãos ou convoca ao arrependimento. Do verso 7 ao 10, conforme nós lemos, ele diz para que as pessoas, aqueles crentes, e também serve para nós, em primeiro lugar, se arrependerem, praticarem um arrependimento genuíno. Ele diz, portanto, submetam-se a Deus, ao invés de se submeter aos próprios desejos, aos caprichos humanos, devemos nos submeter a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Há pessoas que fazem uma confusão entre fugir do mal, fugir do pecado, fugir da tentação e resistir ao diabo. O diabo não é a tentação em si. O diabo é o agente da tentação, muitas vezes. Ele é o tentador. Em outras vezes, não. Outras vezes, apenas a nossa própria carne, o nosso desejo carnal é que é o agente da tentação. Então, em relação ao pecado, em relação à tentação, devemos fugir. Em relação ao diabo, devemos resistir às setas malignas. Paulo fala sobre isso na carta aos Efésios, capítulo 6, quando ele fala
que nós devemos vestir o capacete da salvação, que é a palavra de Deus, contra todos os dardos inflamados do maligno, ou seja, as setas ou as flechas, digamos assim, que vêm à nossa mente. Contra isso a gente deve resistir, ter uma postura mental equilibrada, confiante na palavra de Deus, e assim a gente resiste ao diabo, mas só consegue resistir ao diabo quem primeiro se submete a Deus, quem se sujeita a Deus. E aí ele diz, Tiago diz, segue dizendo: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Quando éramos incrédulos, não tínhamos como nos aproximar de Deus. É Deus sempre quem dá o primeiro passo em busca do ser humano perdido, tá? Inclusive, nós arminianos somos constantemente acusados de ensinar que devemos dar o primeiro passo para Deus, que a gente é que vai em busca de Deus e não o Deus em nosso favor. Não, não é isso. O incrédulo não tem forças para ir até Deus, mas o salvo, ele deve sim buscar Deus constantemente. É isso que Tiago está escrevendo aqui. Aproximem-se de Deus, busquem a Deus. Deus já se aproximou deles, eles já são salvos. Agora eles precisam se aproximar de Deus num arrependimento genuíno. Isso deve acontecer conosco também. E ele fala de uma série de posturas que são características de um arrependimento genuíno. Lavar as mãos, porque os judeus tinham um ritual de purificação, de lavagem de mãos antes das refeições. Isso até aparece nos evangelhos, né, em Mateus capítulo 15, por exemplo. Purificar o coração, e aí é Deus quem purifica o nosso coração, precisamos que Deus nos purifique. No Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, se não me falha a memória, verso 8, Jesus disse que apenas aqueles que são limpos de coração é que são bem-aventurados, porque verão a Deus. Quando Deus purifica o nosso coração com seu sangue, com seu poder, ou como Paulo diz, pela lavagem da regeneração da água do Espírito, aí nós teremos realmente um coração purificado. Que vocês que têm a mente dividida purifiquem o coração. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, choro em vez de riso, tristeza em vez de alegria e humilhação diante do Senhor. Essas são características de um arrependimento genuíno e não apenas de um remorso. Um remorso pode ser notado na vida de Judas Iscariotes, quando quis devolver as 30 moedas de prata que ele tinha tinha recebido por vender Jesus Cristo, denunciar Jesus Cristo. E aí os fariseus não aceitaram, ele jogou as 30 moedas lá no templo. Aquilo só demonstrou remorso, não arrependimento genuíno. O caso de Pedro, o apóstolo Pedro, aí sim demonstrou arrependimento genuíno, porque o que vemos depois não aparece nos evangelhos, mas na história da igreja em Atos, eu estou falando da negação de Pedro, depois ele é restaurado em João capítulo 21, e aí encerra. O evangelho de João e os outros evangelhos encerram, né? Não tratam mais sobre a vida de Pedro detalhadamente. Mas ele se torna o líder da igreja. Até a primeira parte do livro de Atos, que vai até ali o capítulo 12, Pedro é o líder humano ao lado de João da igreja cristã. E depois ele escreve as duas cartas, e a própria história da igreja dá testemunho de que Pedro manteve-se como uma pessoa que realmente se arrependeu. A tradição mais aceita sobre a morte de Pedro é que ele morreu crucificado. E quando estava sendo crucificado, ele disse que não era digno de morrer como seu Senhor, e pediu que colocassem a cruz de cabeça para baixo, de modo que provavelmente Pedro morreu realmente assim, crucificado de cabeça para baixo. Isso é um arrependimento genuíno. O segundo convite ao arrependimento que Tiago nos oferece aqui é na postura para com os irmãos. Nos versículos 11 e 12, estamos lendo Tiago capítulo 4, versos 11 e 12, e diz assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juiz, que foi Deus, né? E somente ele tem poder de salvar ou destruir. Portanto,
quem tem direito, que direito vocês têm de julgar o próximo? Então, na verdade, a nova postura é a postura de não falar mal dos irmãos. As pessoas que vivem uma vida de pecado tendem a ser também fofoqueiras e julgadoras, criticando à torta e à direito os irmãos. Mas somente Deus é o nosso juiz. Somente Deus é quem pode julgar as pessoas. E quando Paulo fala que aquele que julga está julgando a lei, é porque a lei tem esse papel de convencer as pessoas que são pecadoras. Paulo escreveu na carta aos Romanos que ele não saberia que era pecador se a lei não existisse. E aí ele usa um exemplo, que é o exemplo do décimo mandamento. A lei diz: não cobiçarás. Então ele olha para a lei que diz: não cobiçarás, olha para si, sabe que é uma pessoa invejosa, cobiçosa, e aí descobre que é pecador. Por isso que Paulo também disse na carta aos Gálatas que a lei serve de condutor até Cristo. Isso acontece da seguinte maneira: nós olhamos para a lei de Deus, a palavra de Deus que é perfeita, olhamos para nós, vemos o quão distante estamos da palavra de Deus, de obedecer-lhe plenamente, e aí nos achegamos até Jesus Cristo dizendo: não consigo obedecer a tua palavra, a tua lei. Preciso de Jesus Cristo. Então o que nós precisamos é de uma nova postura em relação aos irmãos, com um olhar de misericórdia e não de juízo. E o terceiro convite ao arrependimento que Tiago nos faz aqui no capítulo 4 está nos versos 13 a 17, que é uma nova postura consigo, uma nova postura com nós mesmos. Como assim? Vamos ver os versos 13 a 17. Ele diz: prestem atenção, e isso vale muito mais hoje em dia, nunca valeu tanto na nossa geração esse lembrete de Tiago, porque pelo período que nós estamos vivendo, né? Preste atenção, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano, negociaremos ali e teremos lucro. Nossa, a gente nem pode sair de casa, nem pode comercializar atualmente, né? A maioria dos comerciantes não pode fazer isso. Eu não posso sair de casa para vender meus livros, não posso dar aula, sair de casa para dar aula. E muitos comerciantes, até pelo menos segunda-feira, dia 6 de abril, o comércio está praticamente fechado aqui em João Pessoa e muitas outras partes do país e do mundo, né? Tem lugares do mundo onde as pessoas não podem sair de casa para nada, a não ser fazer feira e ir na farmácia ou no hospital. Então, praticamente tudo fechado. Nós dependemos de Deus. Ao invés de confiar no nosso próprio taco, como diz o ditado, precisamos nos entregar a Deus. O convite ao arrependimento exige uma nova postura da nossa relação com Deus, que não seja de orgulho, que não seja de soberba, de autossuficiência, onde a gente planeje as coisas como se Deus não devesse ser levado em consideração. É claro que fazer planos é bom, é bíblico, mas como diz em Provérbios 16:1, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É nesse tom que Tiago está dizendo: não digam, eu vou para tal lugar e vou fazer tal coisa. Devem dizer assim, nós devemos dizer assim: se Deus quiser, se Ele permitir, se nós estivermos vivos, faremos isso e aquilo outro. Isso não é apenas uma forma de falar, mas é uma maneira de pensar. Mesmo que a gente não diga toda hora, por exemplo, se a minha esposa perguntar amanhã, quando voltar às aulas, à normalidade, amanhã você vai dar aula onde mesmo? E aí eu posso dizer, eu vou dar aula no seminário X, ou vou dar aula no seminário Y. Não é pecado. Se eu estiver consciente de que eu só irei se Deus permitir. Eu só irei se Deus me der a bênção, conceder a graça de ir, de estar vivo, de estar em condições de ir ministrar aula, por exemplo. Mas é bom também, vez por outra, a gente dizer, se Deus quiser, para que não somente a gente se lembre que a gente depende de Deus,
mas também que sirva de testemunho para outras pessoas que nós confiamos em Deus e que elas devem confiar também a sua vida a Deus. Tiago conclui esse capítulo, esse parágrafo, no versículo 17, fazendo um apelo para o abandono do pecado da omissão. Se você sabe fazer o bem, sabe o que deve ser feito e não faz, comete pecado. Precisamos, irmãos, agora que sabemos ao que Tiago estava se referindo, que era ao arrependimento, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Somente com arrependimento verdadeiro e mudança de postura para com os outros e para com nós mesmos é que receberemos o devido perdão, estaremos arrependidos de fato. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a aceitarmos o convite ao arrependimento que Ele nos faz por meio da sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Pai amado, bendito seja o teu nome. Tu és exaltado sobre as nações, tu és adorado, tu és o Senhor. Mesmo em meio a essa pandemia e a tantas más notícias, nós confiamos em ti, porque o Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor é o Criador e o sustentador de todas as coisas. A nossa confiança está em ti, Senhor. É claro que nós estamos muitas vezes preocupados, angustiados, ansiosos para que essa crise mundial passe o mais rápido possível. Te pedimos que o Senhor apresse esses dias para que a vida volte à normalidade. Que o Senhor tenha misericórdia daquele mais pobre que já começa a faltar os insumos na sua casa, Deus. Pai, dá sabedoria. Te pedimos pelas autoridades. Te peço pelo prefeito de João Pessoa, pelo governador do estado e pelo presidente da República. E também por todos aqueles que estão trabalhando para a contenção desse vírus. Te peço por aqueles que estão angustiados em casa, pelos idosos, pelos que estão doentes, pelos que estão cuidando dos doentes também, Senhor. Pelos comerciantes que estão tendo prejuízo, pelos empresários, pelo nosso país, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. E também te peço que essa palavra que nós lemos hoje, compartilhamos hoje, sirva para nosso arrependimento genuíno. Ó Deus, tem misericórdia de nós, porque somos pecadores e precisamos de Jesus Cristo a cada dia. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, então se Deus quiser, segunda-feira nós voltaremos com a transmissão ao vivo pelo YouTube. O nosso canal é Canalgrafia Cursos. Peço que você se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem. Você que deseja nos seguir e também nos ajudar, siga o nosso perfil e siga, né? No Instagram é seguir o perfil da nossa editora, @editoragrafia, ou meu perfil particular, @Bruno Teólogo. Repetindo que a gravação de hoje e de ontem se deu pelo fato de que nos dois horários, na quinta e na sexta, eu estar com compromisso e não dava para fazer a transmissão ao vivo. Mas o mais importante é que a palavra de Deus foi compartilhada. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.